pessoa que recebe o crente e as coisas que saem da boca do crente, eu vou te contar. Irmão, tome muito cuidado. Se você não estende a mão em humildade, não levanta as mãos para os céus, e se você não encharca a sua cabeça com os princípios, com a verdade, com a doutrina, com a beleza da segurança da doutrina do Senhor, eu não sei o que é que você vai falar para os outros. Mas então, aqui, a mente encharcada da verdade de Deus. Mas é preciso confiar no Senhor também. É preciso confiar no Senhor, é a verdade da confiança. E você confia no Senhor, e você avança. E você não fica fazendo continha quando você vai contribuir, porque o Senhor está cuidando de você, cuidando da sua saúde. E então você estende as mãos e caminha para abençoar durante o dia as pessoas com as quais você vai se encontrando. E à noite você levanta as mãos para os céus e adora o Senhor e agradece e diz assim: Senhor, apesar de mim, o Senhor usou a minha vida para abençoar tantas pessoas. Muito obrigado, em nome de Jesus. É um gesto simples, mas ele lembra você. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, olha só, verdade da palavra, mente. E eu começo Filipenses no capítulo 4, já quero começar. Filipenses capítulo 4, nós vamos ter hoje um momento de uma ministração. Não é um pouco diferente, mas a gente vai combinar imagens e texto, e gestos também, como você tem percebido aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Reparem, irmãos, que Paulo está insistindo, está usando, está elencando uma quantidade impressionante de palavras para mostrar a importância de pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Igreja querida, aqueles que não me conheceram pela manhã, eu não tive a oportunidade de conhecer você, eu sou o pastor Amaury Vação Filgueiras, eu tenho 64 anos, eu sei que você está olhando para mim e fala: o senhor não tem 64 não, o senhor tem no máximo 63, máximo 63. Eu tenho o privilégio, não falo isso com orgulho, falo isso com gratidão. Sou da 4ª geração de presbiterianos, meus filhos são da 5ª geração de presbiterianos. Mais uma vez, não faço isso com orgulho. Não chegue no céu dando carteirada, dizendo: sou da 4ª geração, deixa eu entrar aí, tá bom? Isso não funciona. Mas eu amo a Igreja Presbiteriana do Brasil, eu amo também o fato de que eu estou participando de um momento histórico de transformações, de mudanças de igrejas presbiterianas que estão muito conectadas com o nosso tempo histórico, procurando responder, procurando apresentar as santas, benditas respostas de Deus no livro abençoado, ou no livro abençoado, ou no celular Android, abençoado também, tá, irmão? Não é porque você tem um iPhone que o meu Androidzinho não é abençoado, tá bom? Queridos, então eu estou numa igreja presbiteriana muito avivada. No começo do ano, eu espero participar de um congresso de avivamento na igreja presbiteriana de Pinheiros. Porque eu sou animado. Eu sou animado. Isso não significa que eu seja avivado, pastor. Eu sou animado. Eu sempre digo para as pessoas assim: irmãos, naqueles livros lá da década de 80, do Tim LaHaye, temperamentos transformados, aquela coisa toda, tem lá os 4 temperamentos, né? Tem lá um temperamento fleumático, tem um temperamento colérico, tem um temperamento fleumático e o sanguíneo. Eu digo assim, irmãos, eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Então, mas isso não significa ser avivado, isso é apenas um traço do temperamento. Um traço do temperamento. E Deus me fez desse jeitinho. Então você imagina, um camarada sanguíneo TDAH, então você imagina onde é que isso dá, né? Queridos, mas nós estamos falando de avivamento. E o avivamento passa sempre pelo quebrantamento. E eu espero que nessa noite nosso coração seja quebrantado à luz de um texto que para mim é um dos mais sublimes e um dos textos que mais geram no meu coração profundo desejo de mudança, não como pastor, mas como membro de uma comunidade. E eu quero desafiar todos nós que
Prestemos muita atenção em tudo que vai acontecer aqui, nesse texto maravilhoso de Filipenses capítulo 4. Já lemos os 2 primeiros versículos do parágrafo que a gente quer explorar. Mas eu quero antes passar um vídeo. A Maria está aí no ponto, né, Maria? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, sou do Presbitério Bragantino, e hoje eu encontrei aqui um casal muito querido, né, que morou em Bragança Paulista. Onde é que você está? Levante a sua mão, onde é que eles estão lá? Já mandei o recado deles para o pastor Kleber e para o pastor Luiz Conte, que já respondeu, viu? Diz que não conhece vocês, estou brincando. É vocês. Queridos, eu tenho o privilégio também de trabalhar no movimento missionário já há muitos anos. Tenho mesclado meu ministério como pastor de igrejas locais. Tive o privilégio não apenas de ser pastor do Pedro, mas de ser amigo do Pedro por 3 brevíssimos anos lá em Itapeva, e a nossa amizade colou e nunca mais descolou. Muito obrigado por ter apontado o nosso nome para esse pessoal, e obrigado também, Jaque, por me receber na sua casa. Fique tranquilo, eu estou indo embora 3 horas da manhã, mas se o pastor não desistir, se o conselho não voltar atrás, em março, aí vamos uma semana, tá bom? Em uma semana, tá joia? E aquele doce gostoso lá, Regininha, de amendoim, tava bom, hein? Quem fez? Foi ontem, né? Foi da festa de ontem, não? Quem é que fez? Levante a mão. Levante a mão, você que fez. Você que fez. Menina, bendita seja entre as mulheres você, viu? Que doce abençoado aquele lá. Doce abençoado. Eu ia comer mais, mas o Nel começou a olhar para mim, ficou regular. Eu falei, esse camarada estava me regulando, Ô, louco, gente, tinha 3 potes aqui, agora só tem um. O sujeito escondeu lá. E eu queria estar usando essa camisa abençoada, uma camisa preta que eu ganhei. Só que ela está um pouco deformada, e o mundo, essa bola do mundo, caiu bem na minha barriga. Aí não dá, né, irmãos? Aí não dá. O mundo na minha barriga, assim, gente, já está meio protuberante. Fica aquele mundo lá. Queridos, eu tenho o privilégio de trabalhar, de servir um movimento missionário, a MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, há 30 anos. Na verdade, agora em 2024, 30 anos que eu conheço a MEAP. Tornei-me amigo da família MEAP, tenho sido muito abençoado pela família MEAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores. Hoje eu trabalho na área de mobilização, cuidado pastoral de missionários e também na área de capacitação missiológica aqui e ali. Então nós vamos passar um vídeo de menos de 2 minutos para você conhecer um pouquinho da MEAP e voltamos para o texto da palavra, para você perceber a importância de uma igreja cuidadora para missionários da MEAP, da APMT, da Junta de Missões Nacionais, a importância para o movimento missionário, para a manutenção, preservação, para a saúde do movimento missionário, para o encorajamento de missionários, de uma igreja cuidadora. É disso que a gente vai falar hoje aqui. Essa igreja, uma igreja missionária, não é apenas uma igreja que produz ou que gera um ambiente para a formação de missionários, mas é uma igreja também muito atenta para cuidar daqueles que estão no campo. Por favor, vamos ver se a gente passa o vídeo para você conhecer um pouquinho da MEAP. Milhões de pescadores artesanais e ribeirinhos se espalham pelas praias, trilhas e costas das ilhas dos manguezais, margens de rios e garapés do Brasil, cercados por uma loucura de isolamento, abandono e pobreza. Um painel gigantesco do qual se conviram todos as centrais da desesperança e da ausência do desejo genuíno do Cristo do Evangelho. É para esse cenário que o Senhor tem dirigido os olhos da MEAP ao longo de mais de 30 anos. O esforço de recuperação da dignidade humana, a população de Socorrinha e suas amigas carências, o Evangelho é proclamar igrejas nascem com dons peculiares da nossa gente. As flores do Evangelho transformam os cenários e corações. As marcas da pintura da graça podem ser vistas em vários cantos, caminho caminhado e perfeito, no litoral de São Paulo, Paraná, Bahia, Piauí, Maranhão, e os rios do Amapá,
dons, talentos e recursos, trabalhar com Deus pela expansão de seu reino e restauração de sua obra nas terras inteiras. Conheça mais www.meap.org.br. Uma agência missionária como a MEAP, que é uma agência de envio, é formada por irmãos de várias denominações. Nós temos uma confissão de fé conservadora, nós temos irmãos batistas, congregacionais, presbiterianos, que formam o grupo de missionários de base, diretoria, e também os nossos missionários nos campos. Agora, nós só existimos porque existem igrejas iguais a você. Iguais a você. Nós não somos uma igreja, nós somos extensão do trabalho da igreja. Esse é um modo já muito antigo de Deus usar alguns irmãos aqui e ali que têm a visão de formar equipes, de formar grupos que possam viabilizar projetos de plantação de igreja, de multiplicação de igrejas e projetos também de socorro emergencial, de assistência social, de ação social, programas, projetos de desenvolvimento comunitário, e cada um de nós pertence a uma igreja local. Nós prestamos contas para as nossas igrejas. Eu presto contas para as igrejas e eu presto contas para o meu presbitério. Nós não somos desigrejados. É bem verdade que eu, aqui e ali, eu viajo muito, não é? Esse é um dos riscos que nós corremos, é a perda daquela comunhão continuada a que você tem o privilégio. Mas faz parte do nosso ministério e cada lugar onde nós vamos, nós recolhemos sempre algo muito novo da parte de Deus para nós. Mas esta é a MEAP. Ao final eu quero passar um vídeo que eu acho que cabe muito bem para esta igreja, que tem a ver com misericórdia, que tem a ver com comunhão, mas ao final eu quero agora que você olhe para este texto de Filipenses, capítulo 4, para nós conversarmos um pouquinho, refletirmos um bocadinho, queridos, a respeito de algumas características daquilo que a gente está chamando hoje de uma igreja cuidadora de missionários. Nós estamos numa feira missionária, numa conferência missionária, o mês todo trabalhando com o tema missões, até que ele venha. Muito bem, até que ele venha, nós estamos aqui como igreja cheia de imperfeições, igreja que reboca alguns dos defeitos que o pecado ainda preserva em nós. Mas eu quero lembrar você que quando Paulo fala de igrejas que dele cuidam ou que cuidaram dele, a igreja de Filipos se destaca. Diz a abençoada palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos.
dos séculos. Amém. Meus queridos, a expansão do Evangelho no primeiro século possui algumas características muito interessantes, até mesmo contraditórias. Porque sabemos muito bem que foram os 12, os discípulos, e mais algumas dezenas de irmãos que receberam diretamente do Senhor Jesus, em algumas ocasiões, logo após a sua ressurreição, aquilo que nós temos chamado de mandato missionário. Temos um mandato missionário em Lucas, final de Lucas, temos um mandato missionário em Marcos, capítulo 15, temos um mandato missionário em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, temos também um mandato missionário em Atos, capítulo 1, versículo 8. Sabemos muito bem que uma igreja que tem sempre nos encantado é a igreja de Jerusalém. E nós a tomamos como paradigma, nós a tomamos como modelo, nós a tomamos como uma igreja a ser imitada. Eu diria a você que Jerusalém é uma igreja a ser imitada apenas nos seus começos. É uma igreja, de fato, que arranca suspiros de quem deseja servir ao Senhor com integridade. Nós vemos no capítulo 2, logo após o sermão de Pedro, entre os versículos 42 a 47, um tipo de fotografia, um tipo de flash. Aqui no livro de Atos há alguns parágrafos que nós chamamos de relatos sumários. É um gênero literário que se destina a apresentar um resumo, uma versão condensada, um recorte de um determinado momento da igreja em Jerusalém. Aparecem 4 ou 5 sumários, mas é interessante que a mesma igreja que recebe de nós toda a admiração, à medida que o tempo vai passando, é uma igreja que vai se autodedicando. No capítulo 5, nós já vemos Ananias e Safira apresentando traços claros de hipocrisia e de um tipo de negociata com o Senhor. No capítulo 6, uma cena também muito preocupante. As viúvas, percebemos que todos os crentes ali são de origem judaica. A igreja de Jerusalém é composta por judeus. Há 2 categorias de viúvas: as viúvas dos judeus, que a gente chama de judeus palestinenses, aqueles que foram criados ali na Palestina, embora o termo Palestina vá aparecer apenas depois do ano 136, com o imperador Adriano, mas ali na região da Judéia. A igreja de Jerusalém tem então os judeus desta origem ali daquela região, e os judeus que vieram passar os seus dias finais, as viúvas que vieram para Jerusalém vindos da bacia do Mediterrâneo. Todos são judeus, mas há 2 tipos de cultura: uma cultura que é raiz ali daquela região, e a cultura que vem do mundo greco-romano. E as viúvas dos helenistas haviam sido esquecidas, estavam sendo esquecidas. A impressão que nós temos com a construção verbal aqui é que parece que é uma recorrência. Foram esquecidas uma vez, parece que foram esquecidas de novo. Então você começa a olhar para a igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém começa a apresentar certas características longe de serem alvo de elogio. A igreja de Jerusalém é que deveria ser a igreja planejadora de ações missionárias. Ela não se torna uma igreja que planeja ações missionárias. Muito pelo contrário. Nós percebemos no capítulo 6 que a eleição dos diáconos, entre eles Filipe e sobretudo Estevão, dá lugar a um outro momento, num outro cenário. Os diáconos foram eleitos para servirem às mesas, para cuidar para que todas as viúvas tivessem as suas necessidades satisfeitas, para que houvesse igualdade. Mas Estevão, de repente, aparece não cuidando das mesas, mas pregando a palavra e confrontando os judeus. Como todos sabemos, ele é martirizado e aos pés de um jovem chamado Saulo, aqueles que apedrejaram Estevão deixavam as suas vestes. Então, no final do capítulo 7, aparece em cena um jovem chamado Saulo. E é muito interessante também que, quando falamos da expansão do Evangelho, a gente percebe que um dos modos que aparece
como causa da expansão do evangelho é exatamente Saulo, muito antes de ter se tornado o Saulo missionário. Saulo, transliteração de Saul, nome que ele é da tribo de Benjamim. Depois Paulo é o mesmo nome, não é? É o mesmo nome. Não foi Deus que mudou o seu nome, não. Apenas uma transliteração, e Paulo é o seu nome latino, mas é o mesmo nome. Enfim, você vai olhando para a igreja de Jerusalém, que recebeu diretamente de Jesus, os apóstolos estão lá, o corpo diretivo da igreja está lá, a liderança está em Jerusalém, mas não há planejamento ministerial para alcançar os gentios. E nós olhamos para os mandatos missionários, ou para o mandato missionário apresentado por Jesus de formas diferentes, e que, sobretudo Atos capítulo 1, versículo 8, vocês precisam ficar em Jerusalém, não saem daí, porque vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas há um problema sério em Jerusalém, não há projeto missionário. Há uma resistência de Jerusalém muito compreensível. Os judeus são exclusivistas. Os judeus são autocentrados. E de repente, Saulo move perseguição e um outro diácono, que eu já mencionei, Filipe, vai se encontrar em Samaria. E é a perseguição movida por Saulo que coloca Filipe em Samaria. Filipe começa a pregar, de repente começa a chegar lá em Jerusalém fotos do Instagram, no Facebook, do TikTok, e de repente a igreja de Jerusalém começa a perguntar o que é que está acontecendo lá em Samaria. Ué, em Samaria o evangelho está sendo pregado em Samaria, mas a gente não mandou ninguém para lá. Nós não autorizamos Felipe a ir para lá. É claro, vocês não mandaram ninguém mesmo, vocês não mandam ninguém, vocês não planejam, vocês não estimulam. E está muito claro, Jesus foi muito claro com vocês, ó apóstolos de Jerusalém, que o evangelho precisa ser expandido, precisa alcançar outras tribos, línguas e nações. Pedro e João são enviados para conferir. Quando eles estão lá, o Espírito Santo se derrama para que Pedro e João tenham certeza absoluta, não que Jesus já não houvesse mencionado, revelado várias vezes, mas para algumas comunidades, para algumas cosmovisões, o comprometimento missionário parece um parto a fórceps. E é isso que está acontecendo na igreja em Jerusalém. Que dificuldade os judeus de Jerusalém têm para com o mandato missionário. Você verá muito bem isso em Pedro, mais uma vez. Um homem a respeito de quem a bendita palavra do Senhor fala que ele foi batizado 3 vezes, ou foi cheio do Espírito Santo. Batizado não, cheio do Espírito Santo 3 vezes. Lá em Pentecostes, no capítulo 2, depois no capítulo 4, quando ele está diante do Sinédrio, e também no capítulo 4, quando ele está junto com a igreja, quando eles oram, o chão tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e continuaram a pregar a palavra, mas eles pregam a palavra apenas aos judeus. É a perseguição de Saulo que move outros judeus para a região de Chipre e para a região da Síria. Alguns que são impelidos, empurrados pela hostilidade da perseguição de Saulo, chegam até Damasco, na região de Damasco e de Antioquia. Alguns deles pregam apenas aos judeus, outros pregam para outras etnias. Vai nascer uma comunidade na cidade chamada Antioquia, onde os onde os discípulos serão chamados pela primeira vez de cristãos. Eu estou me demorando nisso, queridos, porque eu procurei ser muito claro hoje aqui pela manhã, quando a gente faz aquele gesto, que tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. E algumas igrejas possuem muita clareza conceitual. Se você perguntar para alguns pastores, se você perguntar para alguns líderes, se você perguntar para algumas igrejas, se você perguntar para alguns jovens, eles vão dizer e responder tudo, eles vão ser absolutamente precisos do ponto de vista acadêmico, bíblico, teológico, eles vão dar um show, vão ensinar você. Você vai ter vontade de aplaudi-los. O problema é que o conhecimento não passa para o segundo momento, que é o da confiança. Por isso que o Pedro lembrou, e eu não me lembrava, e ele disse que a primeira
dos primeiros sermões, se não o primeiro sermão que eu ministrei lá em Itapeva, ou aula, que é uma música do Beto Guedes da década de 80. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Por isso esse gesto que nós fazemos é tão importante. Não é apenas uma invençãozinha, que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de levantar minha mão para o céu com as mãos vazias, dizendo: Senhor, eu sou a Mauri, eu continuo com a minha mão vazia, o Senhor precisa continuar enchendo todos os dias. E eu coloco as minhas mãos na cabeça e dizendo: Senhor, eu preciso parar de visitar tanto YouTube e ficar mais na Tua Palavra. Eu preciso conhecer mais, Senhor, eu preciso ler mais, eu preciso andar mais com o homem de Deus, eu preciso refletir mais, eu preciso aprofundar meu conhecimento. Eu estou com 64 anos, eu não sei nada. Eu preciso conhecer mais, Pai, eu preciso ensinar mais a Tua Palavra. Mas eu não posso ficar o tempo todo, sabe, rodando cognitivamente. O Senhor precisa me ajudar, eu preciso confiar no Senhor. Eu estou contribuindo tão pouco, eu vou contribuir com o meu dízimo, com a minha oferta, e o pastor falou algumas verdades muito interessantes aqui, e é verdade, o Novo Testamento não fala de dízimo. Aliás, o Novo Testamento fala, palavras de Jesus, diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. E nós sabemos que os fariseus eram extremamente rigorosos com o dízimo. Aliás, eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, especiarias das quais não era requerido dízimo. Então, se eu digo assim, não, o dízimo é de coisa do Antigo Testamento, é mesmo. Você tem toda a razão. O Caio Fábio, quando escrevia bem, escreveu um livro muito interessante, Uma Graça que Poucos Desejam. É um livro sobre contribuição financeira. E ele falava o seguinte, nesse livro, fala o seguinte: o dízimo é um ótimo ponto de partida e um péssimo ponto de chegada. Então, de fato, creia, o dízimo é do Novo Testamento. Então, do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a liberalidade, é a generosidade, e eu amo a possibilidade de partir do dízimo e expandir as minhas ofertas. Eu não estou dizendo por isso que Deus vai te castigar se você não ofertar nada disso. O pastor foi muito claro aqui. Mas o privilégio dos neotestamentários, dos neotestamentários é você, hein? O nosso privilégio é tomar como ponto de partida o dízimo. Ponto de partida, dízimo. Então a gente é expandido com as nossas ofertas missionárias, mas não é disso que eu estou falando aqui. Embora a igreja de Filipos vá nos ensinar isso também. Queridos, olha que interessante. A igreja de Jerusalém tem tudo para ser uma igreja missionária. Tudo. Os melhores estão onde? Em Jerusalém. Aqueles que passaram 3 anos e meio com Jesus estão onde? Em Jerusalém. O Espírito Santo se derrama no dia de Pentecoste. E qual é o local onde há 3.000 convertidos? Em Jerusalém. Onde estão? Em Jerusalém. Jerusalém. Mas Jerusalém começa a experimentar dessa perda de privilégio por conta de seu exclusivismo. E vai nascer uma igreja lá em Antioquia. O Pedrão, querido, capítulo 10 de Atos, é o homem difícil, 3 vezes cheio do Espírito Santo, mas o Senhor precisa estender para ele um lençol com os animais. Deus já havia se revelado a Cornélio, lá em Cesareia. Cornélio, manda aí uma equipe para trazer Pedro para cá. Pedro vai pregar para vocês, Cornélio. Cornélio é um centurião, um homem de importância. De repente Pedro está lá, tirando uma soneca, tem uma visão, né, animais estendidos ali num lençol, e Deus ordena: come. Pedro diz: não posso comer, esses animais são impuros. Não considere impuro ou comum aquilo que eu purifiquei. Deus não está falando de animais. Deus está falando de gentios. E aí Pedro obedece com muito custo. Ele vai chegar na casa de Cornélio, lá em Cesareia. Estava em Jope, são cidades ali muito próximas de onde é a faixa de Gaza hoje, naquela região, um pouco mais acima, a faixa de Gaza um pouco mais embaixo. Então Pedro vai chegar, irmãos, pensa no que olha só, Pedro vai chegar na casa de Cornélio. Cornélio prepara uma festa, tem muita gente ali. Cornélio é um homem de importância, Cornélio é influente. Ele deve ter convidado muita gente, porque afinal de contas, um homem que andou com Jesus está vindo aí, pessoal. Você imagina, né? Fizeram minha propaganda aqui. Então, como é que seria a propaganda de Pedro? Um homem que andou com Jesus está vindo aí, gente. E o pessoal fala: andou com Jesus mesmo 3 anos e meio.
Pedro, Cefas em hebraico, Pedro, né? E ele está vindo, não, a gente quer ouvir. Cornélio, tem lugar aí na casa? Tem lugar na casa. A gente vai alugar, a gente vai arrendar aqui o terreno do lado, a gente vai construir um galpão para vocês receberem Pedro. E Pedro chega na casa de Cornélio, e o que é que Pedro vai dizer? Pedro planta os pés na frente da casa de Cornélio e vai dizer assim: olha, vocês sabem que um judeu não entra na casa de um gentio e muito menos come com eles. Vá ser mal educado assim lá longe. Mas que cara chucro! Que dificuldade a gente tem para simplesmente obedecer, meu irmão? Que dificuldade Pedro tem de entender aquilo que o Senhor Jesus colocou com tanta clareza? Que dificuldade Pedro tem de lembrar quando Jesus se assenta ao lado de uma mulher samaritana no poço de Jacó, bebe do copo com ela, conversa com ela. Um judeu não conversava com uma mulher, muito menos com uma mulher samaritana, muito menos com uma mulher que tinha aquela reputação. Que dificuldade que a gente tem para enxergar a obra missionária, o testemunho? Qual é a dificuldade que a gente tem para entender? A dificuldade não é para entender. A dificuldade está no campo da confiança, no campo do afeto, no campo do coração, no campo da obediência. Simples, é muito simples. Irmãos, e de repente a igreja de Antioquia, Saulo se converte nesse período, e aqueles que Saulo perseguiu, pastor, aqueles que por conta da hostilidade, da fúria, da violência de Saulo, que respirava ameaças contra a igreja, vão parar lá em Antioquia, vão plantar uma igreja, e aí Jerusalém, mais uma vez, sempre chegando atrasado, diz assim: o que é que está acontecendo lá em Antioquia? Tem uns camaradas pregando lá, mas vai lá ver, dessa vez manda um Barnabé. Barnabé chega em Antioquia, e a palavra diz que ele via a boa mão do Senhor sobre aquela gente. Quem é que Barnabé vai chamar? Vai pedir ajuda para quem? Saulo, mais de 10 anos longe. Aqueles que Saulo havia perseguido plantaram a igreja em Jerusalém, e agora Saulo veio para ser pastor deles. São os modos de Deus de fazer. Mas a coisa continua muito estranha, porque na segunda viagem missionária, Paulo vai na primeira viagem missionária, a equipe é formada por Barnabé, Saulo, e eles levam o primo de Barnabé, chamado João Marcos, e quando eles vão subir para a região da Galácia, João Marcos, por qualquer razão, ou por medo, ou por saudade da mãe, seja qual for a causa, ele volta, abandona a equipe, e agora Saulo e Barnabé têm que repartir as mochilas, e agora não tem mais ninguém para ajudar. E na segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém, no capítulo 15, Paulo chama Barnabé e diz assim: Barnabé, vamos fazer o seguinte, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, vamos confirmar as igrejas, vamos lá. E Barnabé diz: ok, vamos lá, Saulo, vamos, boa. E ali o texto já aparece Paulo como líder da equipe. Então eles estão preparando, e aí Barnabé deve ter falado assim: cara, e eu tenho um componente para formar a nossa equipe, para ajudar a gente. E Paulo falou: boa, o cara é bom, o cara é da sua confiança, é da minha confiança, é meu chegado. Quem é? João Marcos. Você está de brincadeira comigo? Você só pode estar brincando, Barnabé. Você é muito bondoso, você é um homem de Deus, mas você não pode estar falando sério. Não, estou falando sério. É João Marcos. Olha, Barnabé, eu não tenho muito tempo para discutir essas questões, não, mas João Marcos não vai comigo. Ele não vai. E diz a palavra de Deus no final do capítulo 15 que eles tiveram uma discussão terrível. Quase saíram no tapa. E Barnabé é um homem manso. Eu fico pensando aqui: Paulo, mas como assim, Paulo? O cara cuidou de você. Você chegou em Jerusalém, Barnabé cuidou de você. Barnabé, você estava no ostracismo, você estava na geladeira, como se costuma dizer, há 10 anos. O cara foi lá em Tarso buscar você. E agora você não está dando um voto de confiança para João Marcos? Você não acha que está indo longe demais? Não, estou indo longe demais. Esse camarada vai nos atrapalhar. Eu tenho metas, e quando eu estabeleço metas, eu preciso alcançar essas metas, e eu tenho um cronograma, e eu tenho tantas horas para chegar aqui. Eu não posso ter alguém que me atrapalhe, alguém que me distraia, alguém que se torne um obstáculo. Já tem obstáculo demais, já tem dificuldade demais, já tem... Não vai. E a equipe se desfaz, a equipe se desmancha, a equipe se separa. Barnabé vai com João Marcos para Chipre, e Paulo toma consigo a Silas, enviado pela igreja de Antioquia, passa nas regiões, na cidade de Listra, encontra um jovem chamado Timóteo, é circuncidado, porque ele é filho de mãe judia e pai grego, e ele segue então para a região
da Bitínia, a região onde hoje é a Turquia. E aí Paulo planeja, Paulo é muito planejado, Paulo decide, nós vamos para tal lugar, o Espírito Santo de Deus não permite. Então nós vamos para outro lugar, Bitínia, o Espírito Santo de Deus não permite. De repente estão lá, entrou de bem uma visão, um cidadão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, Filipos não foi, ou a igreja em Filipos, não foi uma igreja que Paulo pretendeu plantar. E Deus faz isso com a gente. E Paulo obedeceu, interessante, Paulo obedeceu. Paulo discutiu com Barnabé, mas quando ele percebe que Deus está pegando pesado com ele não discute. Ele simplesmente obedece e vai. Essa igreja cuidadora é uma igreja que Paulo não planejou plantar. Olha o que é que Deus está fazendo para cuidar do missionário Paulo. Primeiro, que a primeira igreja da qual ele vai participar de um colégio de liderança, de um colégio pastoral, é Antioquia. Uma igreja formada, que foi plantada a partir do esforço daqueles que fugiam da perseguição movida por Saulo. E agora vai ser plantada uma igreja que Paulo não havia planejado plantar. Você conhece a história, eventualmente ele chega em Filipos. Filipos é uma colônia romana, é como se fosse um pedacinho da cidade de Roma, lá na Macedônia. Os cidadãos eram cidadãos romanos, muitos veteranos de guerra moravam lá. Mas aí Paulo chega e Paulo tem como estratégia entrar em contato com a sinagoga. A igreja não tem sinagoga. Deus tem uns modos muito interessantes de formar uma igreja que se tornará a igreja cuidadora de missionários. Essa igreja não tem sinagoga. E Paulo, de repente, encontra lá um lugar de oração. Há algumas mulheres, entre elas Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher de algumas posses. E tem uma outra mulher que vai entrar na história. É uma mulher possessa de espírito maligno, que vai... Muito interessante, ela não está falando mentira, né? O espírito maligno está falando a verdade. E é bom que você saiba disso. O diabo mente até quando fala a verdade, tá bom, pessoal? O diabo mente até quando fala a verdade. E quando o diabo fala a verdade, as intenções dele são muito interessantes. Visto que és filho de Deus, atira-te daqui, os anjos vão te sustentar. Verdade. Mas qual a intenção do diabo? Enfim, Paulo vai criar uma confusão, porque o negócio desses caras, aqueles caras que manipulavam a jovem para adivinhar, o negócio deles vai falir. Paulo termina sendo açoitado, sendo preso, ele e Silas oram de noite. E a igreja em Filipos vai nascer composta de mulheres, de um carcereiro que havia prendido a Saulo e quase mata a si mesmo. Nasce a igreja de Filipos. Esses são os caminhos de Deus para montar uma igreja cuidadora. Eu vou furtar de vocês mais 10 minutos apenas. Mas lembre-se, a igreja de Filipos não estava nos planos do apóstolo Paulo. O que é a cidade de Filipos? O que é a igreja de Filipos? Diz a palavra bendita do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve aos Coríntios, Paulo está arrecadando oferta. Paulo quer encorajar os coríntios a contribuírem e ele vai usar como exemplo as igrejas da Macedônia. Ele vai dizer mais ou menos assim: eu quero falar para vocês, Coríntios, capítulo 8 da segunda carta. Eu quero falar para vocês, Coríntios, falar um pouquinho da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, entre elas, certamente, a igreja de Filipos. Eles estão passando por muita prova de tribulação, mas eles revelam alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em riqueza da sua generosidade. E Paulo vai além. E Paulo vai dizer assim, e eles ficam insistindo comigo. Paulo, nós queremos contribuir. Paulo, eu fico imaginando Paulo um pouquinho desajeitado, dizendo, vocês já estão contribuindo.
Eu fico, sabe quando alguém, eu me lembro do seu Antônio Lourenço. O seu Antônio Lourenço se converteu com 60 e tantos anos, quase 70 anos. O seu Antônio Lourenço passava na frente da minha casa, em Juquiá, falando todos os palavrões possíveis e imagináveis. O homem que chegava em casa quebrava o que tinha e o que não tinha. Um homem impossível de se converter. De repente, o seu Antônio Lourenço se converte. E o seu Antônio Lourenço não sabia ler, não sabia contar dinheiro. Ele ganhava a aposentadoria dele lá na época do Fundo Rural. Ele saía do Bradesco ou do Banespa, na época, com o dinheirinho, com um pacotinho de dinheiro, naquela época dava para sair com dinheiro na mão, e ele trazia para o meu pai, pedindo para o meu pai conferir. Seu Clóvis, confere, meu pai era aposentado, trabalhava lá no escritório do sindicato. Seu Clóvis, confere para mim, tá certo. Tá certo, seu Antônio, está aqui o seu salário. Agora o senhor separa o dízimo? Separa. Não está faltando, seu Clóvis? Não, não está faltando, seu Antônio. Irmãos, o tesoureiro não podia devolver o envelope do dízimo para o seu Antônio, porque ele dava o dízimo de novo. Ele tinha que esperar um mês para devolver o dízimo para o seu Antônio, o envelope do seu Antônio. Eu me lembro uma vez que eu estava num dos acampamentos lá, eu era seminarista. E o seu Antônio me chamou do lado, juntamente, não, eu já era pastor. Foi no meu primeiro ano de pastoreio. Um acampamento que nós temos na região, lá de Juquiá. E o seu Antônio me chamou, e chamou o pastor Alexandre. Chamou o pastor Alexandre e ele pediu para o pastor Alexandre, pastor Alexandre, separa a maior nota aí. E falando, Alexandre, é aquela. E o Alexandre pegava uma notinha por cor, né? Por cor. Antes do plano real, ali, né? Antes de junho de 94. E o São Antônio não é essa. O São Antônio tirou a maior nota, hoje seria R$200. E o São Antônio me deu aquela nota, me abraçou e chorou muito. Irmãos, uma igreja cuidadora é uma igreja com essas características, uma igreja que surpreendem até o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está a fim de levantar oferta, gente. Ele quer levar oferta para Jerusalém. E veja que os filipenses não estão levantando uma oferta para eles. Eles estão levantando uma oferta para abençoar Jerusalém. E eles foram além. Paulo vai dizer, eles foram além, eles me surpreenderam. Eu pedi tanto, a meta foi 20 mil. Quando eu olhei, que isso, gente? Vocês estão ofertando demais. Paulo, por favor, não nos tire o privilégio de contribuir. Por favor, Paulo. Do tipo assim, apóstolo, não atrapalhe. Paulo falou, ok. O Espírito Santo está movendo vocês, é isso. Não é à toa que o livro do Caio Fábio, do pastor Caio Fábio, na época, aqueles que vocês são mais novos, não conhecem o pastor Caio Fábio, foi um pastor presbiteriano, a maior liderança da história do movimento evangélico brasileiro e que infelizmente caiu e resolveu adotar um outro estilo de vida. E a gente não mais admira esse estilo de vida, embora não possamos, a minha geração, jamais venha negar da poderosa influência que foi o ministério do reverendo Caio Fábio na nossa vida. Jamais nos atreveremos a dizer que o Caio Fábio nos abençoou, sobretudo com esse livro, Uma Graça que Poucos Desejam. A igreja de Filipos deseja essa graça. A gente quer essa oportunidade, a gente quer contribuir. Irmãos, que coisa boa eu voltar para minha casa ouvindo o nome da Yara e da Fernanda tantas vezes em menos de 48 horas. Irmãos, o Brasil está coalhado de crianças igual a Yara. E quantas igrejas não desejam a graça de abençoar uma menina como essa? E eu vejo, pastor, Deus te abençoe, meu filho. Vocês desejando a graça de abençoar a Fernanda e a Yara. Eu não conheço. Vocês desejando, Senhor, não deixa a gente fora. Uma igreja cuidadora de missionários é uma igreja que primeiro cuida daqueles que são próximos, dos carentes, dos excluídos. Não apenas cuida, mas quase que entra numa luta do tipo Jacó e Deus, do tipo assim, Senhor, se o Senhor não permitir que a gente abençoe a Yara, a gente vai continuar lutando com o Senhor aqui.
uma graça que poucas igrejas desejam. Tantas crianças abandonadas. Eu ouvi de um pastor de uma igreja da minha denominação. Eu vou até tomar uma água. A gente não vai colocar uma placa ali na frente da igreja, porque essa aqui é uma região onde passa muita gente carente. Se nós colocarmos uma placa aqui, as pessoas vão se aproximar e vão começar a pedir, e a gente não tem condição de atender. Meu Deus, que Deus estamos servindo, queridos? Que atestado, que declaração nós estamos não falando da nossa incompetência, mas da incompetência de Deus. Deus não tem condição de cuidar da nossa igreja. Irmãos, que coisa linda o texto de Paulo, de uma igreja cuidadora. Lembre-se, essa igreja que está cuidando de Paulo foi uma igreja que Paulo não pretendeu plantar. Eu me alegrei porque vocês renovaram a meu cuidado mais uma vez. Mais uma vez. Filipenses, vocês não param de me surpreender. Vocês renovaram mais uma vez o meu cuidado. Esta é uma marca, a marca da insistência, a marca da santa teimosia, abençoada teimosia. Nós queremos continuar contribuindo, Saulo, com o seu ministério. Nós somos parceiros, nós somos sua parceira, nós queremos, e Paulo diz, eu estou preso aqui, mas eu estou alegre, porque vocês estavam querendo me abençoar, mas não tinha oportunidade. A gente estava na pandemia, então não dava para vocês virem aqui, vocês não conseguiam me visitar, não conseguiam fazer um pix, não conseguiam, mas na primeira oportunidade vocês chegaram junto e abençoaram. Eu não estou falando isso, diz o versículo 11, por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo vai dizer, eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência. Mas vocês fizeram muito bem, versículo 14, associando-os na minha tribulação. Veja que aqui agora Paulo não está falando mais de questão financeira. Não é fome, não é um missionário precisando trocar o computador, é tribulação, é sofrimento, coisa boa. Quando o missionário no campo sabe que tem uma igreja que se associa na tribulação. Nós estamos aqui, missionário, nós estamos cuidando de você. E então, a igreja surpreende a Paulo, porque de repente, a primeira oportunidade, chega o carcereiro para Paulo e diz assim, tem uma pessoa vindo visitar você, Paulo. Vindo visitar? Será que é o meu advogado? Que eu estou doido para sair daqui. A gente não sabe se Paulo está em Cesareia, se Paulo está em Roma, alguns dizem que era uma prisão em Éfeso, seja como for, chega de repente uma visita. Paulo, tem alguém para te visitar. Quem é que aparece? Epafrodito. Epafrodito vem da Macedônia. Irmãos, seja qual for a prisão, são centenas e centenas e centenas e centenas de quilômetros que Epafrodito tem que percorrer até chegar a Saulo com a oferta. Paulo vai dizer, vocês me surpreendem. Eu não estou esperando isso de vocês. E o Senhor olhando do céu, pois é, né, Saulo? Tem tanta coisa que você não espera, mas eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que cuida de você, Saulo. Irmãos, é tão cômodo para nós, e nós temos ouvido com tanta insistência do tipo assim, Deus está no controle, né? Isso é muito típico de Facebook e de Instagram. Alguém entra numa crise e a pessoa chega lá e diz, Deus no controle. Essa é uma verdade, mas é uma verdade que muitas e muitas vezes revela tanta irresponsabilidade. Paulo, eu estou no controle, mas esse controle tem a igreja de Filipos. Esse controle tem a figura de Epafrodito. Irmãos muito queridos, eu encerro aqui agora em 2 minutos. Paulo vai falando do cuidado, mas mais do que tudo, Paulo vai dizer assim, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave e agradável. Paulo olha e diz assim, isso é culto a Deus.
Uma igreja cuidadora e todas as ações de cuidado de uma igreja para com seus missionários e para com os crentes, para com aqueles do entorno, de perto ou também para com aqueles de longe. Todo cuidado é um culto a Deus. É uma oferta a Deus. Olha que interessante. Não é uma oferta que chega e é consumida pelo apóstolo Paulo. É uma oferta que vai para as mãos de Paulo e sobe como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O cuidado que a igreja local tem para com seus missionários, para com seus pastores, é um culto a Deus. E meus irmãos, eu quero passar agora, eu pedi ao pastor 10 minutos, se você tiver mais 10 minutos de paciência, eu quero agradecer a Deus, porque agora é um vídeo de 4 minutos para ver como é que Deus abençoou algumas comunidades, missionário e igreja local. Maria, a gente tem aí, do pastor Márcio, para colocar, eu coloquei legenda, que eu não sei como é que está o som, pessoal. O pastor Márcio Garcia é o fundador da MEAP. E ele vai falar de uma experiência que ele teve nos anos 1980, 87, 88, mais ou menos. Para você ver também que não é só o missionário. Tem igrejas iguais à igreja da Nova Cidade em Ipanema, a igreja presbiteriana Nova Cidade envolvida. Passa para a gente, querida, por favor. Em 1985, eu e Damares morávamos no bar, passávamos 5 dias da semana, pelo menos no bar. A cabina tinha 1,30 metros de largura por 2,60 mais ou menos de comprimento, e ali se resumia toda a nossa vida. Tinha pequenos, cozinhas, nada, mas era a alegria da nossa vida entrar em barco, porque nós temos contato com as 62 vidas que estabeleciam o Evangelho da região lagunar entre Barco e Paranaguá. Nós conhecemos, nos lembramos com muita necessidade. Naqueles dias nós fomos motivados, encorajados por Deus a fazer algo mais do que evangelizar aquelas pessoas. E um dos eventos mais poderosos para nos dirigir nessa direção foi uma vez que Damares, evangelizando no inverno, frio, quando o vento sul bate no litoral paranaense, a coisa realmente fica fria, aí 6 graus, 10 graus. Nessa comunidade nós chegávamos perto da casa, a última casa que visitamos nesse parque do Rio, já de noite, e ouvíamos um choro de crianças. 4 casas simples, um quarto só. E quando chegamos lá, 2 menininhas, uma de 5, 3 anos de idade, choravam no frio. Agasalhadas com tudo que elas tinham, praticamente nada, camisinha, um short, um bermudinho. Eu peguei no colo e aquecia, mais segura no colo, aqueceu, ministramos ali o Evangelho, falamos, discipulamos, os pais dela já tinham se convertido. E oramos por eles e fomos para o barco estava parado ali na frente do rio, bem próximo à casa deles. E quando eu cheguei no barco, alguns minutos depois, aquele choro de frio continuou, e nós estávamos lá aquecidas. E continuou. Nós jantamos, dormimos. E eu nunca tive tanta raiva de cobertor que me aquecia como naquela noite. Aí eu fiz uma decisão. Isso não vai continuar assim. Dá mais impulso, vai ser consciente, começando a compartilhar essa necessidade. O primeiro cobertor, os primeiros que nós vamos, foi no Rio dos Fatos. E a minha mãe ficou. Conversei com ela, ela falou: Márcio, esse daqui que eu não estou usando mais, vocês casaram, e eu nos deu aqueles cobertores. Daí começou. Eu cheguei a levar um caminhão de cobertores numa determinada ocasião. E esse foi um passo para nós estendermos a mão da comunhão, do amor, da misericórdia de Jesus, que sempre esteve presente no seu ministério. E que hoje é impregnado em todos os atos da MEAP, todos os atos missionários da MEAP, são atos de misericórdia. Eu fico muito grato por aquelas experiências doloridas, no choro, grande de nós,
um deles sofreu, nós adoecidos. Sim. Mas não teve mais filho lá. Não teve. Acabou. Acabou. A igreja se utilizou para a última população, que as famílias são crentes, hoje são mães, estudam juntos. Aquela comunidade, 90% das pessoas se converteram. Mas eu acho que o coração maior do que o nosso coração. A gente não mais olhou para as necessidades da pessoa. Essa é a bênção de Deus quando você cuida de uma menina como a Yara. Você nunca mais vai olhar para a necessidade da mesma maneira. Isso é uma igreja cuidadora. Eu teria mais 2 vídeos de 1 minuto, mas eu quero passar só mais um vídeo de 1 minuto. Porque nós estamos agora, durante esse período, levantando ofertas para dar presentes para as nossas crianças. Não apenas para as crianças dos nossos projetos, mas não é um apelo para hoje, não. Depois eu envio o projeto, essa semana eu envio o projeto para o pastor, para o conselho, para o projeto Vida, e se eventualmente vocês desejarem participar conosco, vocês o farão. Nós queremos, cada criança nós adotamos no Natal para R$100, para um kitzinho simples, é uma sandalinha, é um brinquedo, cada criança R$100. Nós não apresentamos apenas o projeto para as crianças, as ofertas para as crianças do projeto, porque as crianças do projeto chegam em casa, mas tem mais criança lá que a gente não consegue atender, mas pelo menos no Natal a gente quer fazer com que esses kits presentes cheguem às nossas crianças. E eu quero mostrar para vocês, 1 minuto, uma visita que fiz há 4 anos para uma comunidade, 4, 5 anos que fiz a uma comunidade que me encanta muito, muitas crianças carentes, muita criança carente, muita criança sofrendo de abuso, e a gente só consegue fazer isso porque nós temos igrejas cuidadoras, igrejas que cuidam da gente. Eu não vou lá, eu não tenho grana para ir, são igrejas que me fazem chegar lá. Então, 1 minuto eu queria depois orar com vocês, orar em favor dessa tão querida igreja cuidadora, essa igreja de Filipos dos anos 2023. Coloca para mim o Amauri, eu acho que, como é que está aí, Amauri em Afuá? Não, como é que está aí, querida? Não é a casa do Luiz não é a outra, tá? É outra. Olá pessoal querido, bom dia. Eu estou aqui na base da MEAP, em Afuá, ao fundo dos braços do Rio Amazonas. E aqui estão alguns dos meninos que estão indo para suas casas depois de serem atendidos pelo projeto Docilagem, que funciona aqui há alguns anos e que atende crianças e pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade, condição que está longe de ser rara aqui nessa região. Essas são algumas das crianças dos nossos projetos. Essas crianças já cresceram, essa minha visita lá, 4, 5 anos. Meus irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra de encorajamento. Igreja de Filipos, muita prova de tribulação, revelaram muita alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em riqueza da sua generosidade. Igreja cuidadora, igreja sensível, igreja que cuida de perto, que cuida de longe, que cuida de criança, que cuida da mãe da criança. Igreja que tem como pastor, primeiro, nem sei quantas vezes ele já pronunciou o nome da Yara aqui. A Yara é símbolo. Vocês nunca vão esquecer esse nome, pastor. Yara, Fernanda, nunca vão esquecer. Que Deus os abençoe muito. Que o Senhor lhes permita sempre se aproximar daqueles que precisam de cuidado. E Deus vai fazer isso com vocês. Igreja cuidadora, igreja que faz todo o esforço para cuidar de pessoas, para cuidar de gente com suas histórias, com seus dramas, e também o Projeto Vida, que se mobiliza para cuidar de missionários. Essas são algumas das marcas, mas sobretudo a sensibilidade, a generosidade, a obediência e a decisão de ser extensão da graça
de Deus. Assim, o Evangelho vai avançando. As manifestações da graça de Deus, não sem ter por detrás irmãos iguais a vocês, cada um com suas lutas, cada um com suas dificuldades, cada um com seus dramas, mas às vezes a sua tribulação faz surgir no seu rosto muita alegria, alegria do serviço, alegria da entrega, alegria da obediência. E às vezes a sua carência, a sua necessidade vai superabundar em riqueza da sua generosidade. Quero lhes convidar a ficar em pé para nós orarmos.